E aí, tudo bem? Essa é a terceira e última parte do conteúdo sobre arte figurativa ou figurativismo. Recapitulando, na parte 1, falamos sobre a origem da arte figurativa com várias imagens e exemplos. Na parte 2, vimos que o figurativismo pode ser realista ou estilizado e classificado por gêneros, dos quais vimos gênero histórico, religioso, mitológico e de gênero ou de costumes. E nessa terceira parte, vamos conhecer muitas obras e artistas dos gêneros retrato, paisagem, marinha e natureza morta. E a partir daí, você poderá identificar os gêneros das obras que observar. Legal, né? E caso você não tenha visto a primeira e a segunda parte, eu recomendo que veja para acompanhar a sequência, certo? Meu nome é Marli Fronza, eu sou artista visual e arte educadora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Olho de Artista. Vamos nessa? Começando com o gênero retrato, que vem desde a antiguidade e foi um dos gêneros mais populares, representando reis, príncipes, nobres, o clero, os burgueses, que a princípio eram os únicos que podiam pagar. E mais tarde, como você viu aqui, muitas pessoas comuns também foram retratadas, surgindo até a profissão de modelo vivo. Lembremos que a fotografia surgiu apenas em 1826 e até então a única forma de retratar alguém era com a arte do desenho, da pintura, da gravura e da escultura. E eu te pergunto, qual é o retrato mais famoso do mundo? Criada pelo renascentista italiano Leonardo da Vinci. É Mona Lisa ou Gioconda ou Mona Lisa de Gioconda. Essa pintura foi iniciada em 1503 e levou cerca de 3 anos para ser concluída. É uma obra icônica, sem dúvida realista, envolta em grande mistério, que também contribuiu para alimentar o mito. Dá até a impressão de ser uma obra de grandes dimensões. No entanto, ela é pequena, mede 77 centímetros de altura por 53 centímetros de largura e fica exposta numa redoma de vidro. E agora vai receber uma sala só para ela lá no Museu do Louvre, em Paris, na França, e com ingresso individual também. Muitas pessoas desavisadas se decepcionam ao vê-la pessoalmente, esperando uma obra gigante, mas grande não é o tamanho, e sim a fama e a potência dessa obra. Há muitas curiosidades e caso você queira, eu produzi um conteúdo inteirinho sobre essa obra, com muitos detalhes, curiosidades, como as sobrancelhas, as cores, as roupas, cenário, identidade da modelo. E eu vou deixar o link na descrição ou no primeiro comentário para você ver. Mas o que tornou essa obra tão importante, famosa e de valor inestimável, além do olhar e o sorriso enigmático, a técnica de composição, a paisagem ao fundo, as conjecturas sobre o modelo, etc., é a aplicação da técnica do sfumato, que Leonardo utilizou, que significa esfumaçar, gerando transições suaves de tons sem contornos. Como disse Leonardo, sem limites ou bordas, à maneira da fumaça. Do holandês Jan van Dijk, o retrato de Giovanni Arnolfini e sua esposa.
A obra é também conhecida como O Casal Arnolfini. Existem muitas hipóteses, estudos e especulações sobre essa obra e suas simbologias nos muitos detalhes. Mas, no momento, vamos observar um pouco o que temos aqui. Trata-se de um casal burguês muito rico. Essa obra nos mostra a intimidade do quarto, dos objetos, tecidos, luxo, as vestimentas, a moda da época, o penteado da mulher, as características físicas dos personagens, os calçados, tudo muito caro e luxuoso. O cachorrinho era um símbolo de riqueza. E isso é um registro de 1434. Pensa nisso. Curiosidade. Olha o que tem lá no espelho. O reflexo do casal e mais duas pessoas. É uma micropintura. E existe uma escrita acima do espelho que diz: Van Eyck esteve aqui em 1434. Uau, né? Tem outra curiosidade. Não é uma pintura sobre tela, e sim sobre tábua de carvalho. Esse é um exemplo de obra super realista. E do espanhol Diego Velázquez, que você já conhece, temos Retrato do Papa Inocêncio X. Há críticos de arte que consideram esse o melhor retrato já produzido. Quando o Papa viu a obra pronta pela primeira vez, ele exclamou: "Troppo vero", que significa verdadeiro demais. E olha os detalhes. Então, é claro que é uma obra figurativa realista. Era muito comum que os artistas, pintores, escultores, nesse período, fossem mantidos pelo clero e pelos nobres, e tinha como função fazer os retratos dessas pessoas proeminentes, seus familiares, seus amigos, a galera deles, assim como as cenas bíblicas e mitológicas. Velázquez era o pintor oficial da corte de Felipe IV, em Madrid, na Espanha, desde 1623. De Vermeer, A Moça com o Brinco de Pérolas, conhece? De cara percebemos que se trata de um clássico retrato realista. A modelo não é conhecida, talvez seja filha do pintor. E o brinco dá nome à obra, que guarda seus mistérios, assim como a Mona Lisa de Leonardo. Tanto é que essa obra é conhecida como a Mona Lisa holandesa. Mudando radicalmente de estilo, do pintor holandês Vincent van Gogh, Retrato do Carteiro Joseph Rollin. É um retrato figurativo, porém, como podemos observar, bem diferente do anterior. Van Gogh usa a liberdade criativa e estiliza as formas com suas cores fortes e pinceladas expressivas. Observe a barba, as flores. E olhe esses retratos do italiano Amadeo Modigliani. Tem como característica figuras humanas estilizadas com pescoços alongados, rosto oval, levemente inclinado com um leve sorriso, e os olhos geralmente marcados por pontos ou vazados, que lembram máscaras africanas com traços simples e estilizados. Sobre não pintar os olhos, comenta-se que o próprio Modigliani dizia: "Quando eu realmente conhecer sua alma, pintarei seus olhos." Do francês Henri Matisse, Retrato de Madame Matisse ou A Linha Verde. É um retrato da esposa de Matisse. Ele pertencia ao movimento artístico fauvismo,
que defendia a ideia de que um quadro não precisava imitar, retratar a realidade. Era uma obra autônoma. A obra em si era a própria realidade. Então não temos aqui uma mulher, e sim uma pintura que tem suas próprias regras segundo a sensibilidade do artista. Mas é uma obra figurativa que rompe com a representação realista. E eu falei sobre isso no conteúdo. Conhece esses retratos de mulheres? Eu vou deixar o link para você. Do espanhol Pablo Picasso, observe as fotografias das modelos, que foram companheiras de Picasso, ao lado dos retratos que ele produziu com estética cubista, portanto, estilizados. Marie-Thérèse Walter, Jacqueline Roch, sua última companheira.